Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Entre os meios de transporte mais seguros do mundo, o avião aparece em segundo lugar, atrás apenas do elevador. Diariamente, centenas de voos decolam e pousam por todo o planeta. E as raras notícias de acidentes aéreos estão aí para mostrar que não é preciso ter medo de subir em uma aeronave. Só que viajar de avião tornou-se uma atividade tão rotineira que paramos de pensar em alguns detalhes que envolvem esse tipo de viagem. Por exemplo, você sabe quanto custa para encher o tanque de um Boeing? Por que as poltronas da cabine não são alinhadas com as janelas? É possível voar com apenas um motor? Vamos começar com uma informação que pode ajudar quem tem medo de avião. Aqueles que já passaram por uma região com o tempo fechado devem ter sentido um friozinho na barriga ao olhar pela janela e ver raios do lado de fora. Embora seja assustador, talvez você fique mais tranquilo, sabendo que aviões são projetados para suportar as descargas elétricas de raios. A estimativa mais aceita é que um raio atingirá cada avião ao menos uma vez por ano, ou, em uma linguagem mais técnica, a cada 1000 horas de voo. Graças à engenharia minuciosamente planejada das aeronaves, essa carga elétrica é capaz de atravessar o avião e sair dele sem causar nenhum tipo de tragédia. Mas vamos supor que o problema não sejam os raios, mas sim um defeito em um dos motores do avião. Será que realmente significa o fim? Para a surpresa de muitos, basicamente, todo avião comercial é capaz de voar em segurança com apenas um motor. Em termos de combustível, operar com apenas um fará com que a aeronave perca eficiência e tenha o seu alcance reduzido. No entanto, antes de serem usadas pelas companhias aéreas, as aeronaves passam por testes nesse mesmo tipo de situação. O que acontece é que aviões com rotas longas que precisam sobrevoar oceanos ou áreas desabitadas precisam ser certificados para esse tipo de viagem. Por outro lado, quando se trata de experiência dos passageiros, já aconteceu de você comprar uma passagem pensando que o seu lugar estaria do lado da janela e ao embarcar, viu que não era bem assim? Às vezes a janela está muito para frente ou então está logo atrás e lá se vai a facilidade de ver as paisagens durante o voo. Sabe por que isso acontece? Basicamente, tudo vai depender do interesse da companhia aérea. Isso porque os fabricantes de aviões projetam os designs com as poltronas alinhadas nas janelas. No entanto, são as companhias aéreas que decidem qual será a configuração final da quantidade e da combinação das fileiras. Por exemplo, uma aeronave pode ter a combinação 3-4-3, o que significa que em uma fileira haverá 3 assentos do lado esquerdo, 4 no meio e 3 do lado direito. Conseguiu visualizar? Outro exemplo possível é a combinação 3-5-3, com 3 assentos nas extremidades e 5 no meio. Normalmente, toda essa disposição parte do objetivo de colocar mais assentos dentro do avião. Isso é feito diminuindo o espaço entre as poltronas, o que, como consequência, faz com que o espaço para as pernas seja menor. Antigamente, as distâncias entre as fileiras chegavam até 86 centímetros. Já hoje em dia, o normal é que a distância seja de pouco mais de 70 centímetros. Bom, para falar de um caso prático, podemos usar como exemplo o Airbus A330. O layout projetado pelo fabricante coloca 8 lugares por fileira. Contudo, algumas companhias aéreas usam poltronas menores que as convencionais, com larguras inferiores, pois assim é possível deixar as fileiras com 9 lugares. Em contrapartida, se a sua preocupação não é ficar na janela, mas sim no lugar considerado o mais seguro do avião, pode ser que eu tenha uma boa dica para você. Um estudo da revista Time de 2015 revelou
que os assentos com a menor taxa de mortalidade durante um acidente aéreo são os que ficam no meio da parte traseira. Para chegar a essa conclusão, a revista analisou 17 acidentes aéreos que aconteceram entre 1985 e o ano 2000. Embora a Administração Federal de Aviação americana tenha declarado que não há um assento mais seguro, o estudo da Time mostrou que a taxa de fatalidade na dianteira do avião é de 38%, enquanto no meio da aeronave é de 39% e na parte traseira é de 32%. Agora, deixe-me fazer uma pergunta interessante que eu acredito que poucas pessoas conhecem a resposta. Quanto custa para encher o tanque de um avião? Você faz alguma ideia? Para começo de conversa, o valor gasto será consideravelmente maior do que quando alguém enche o tanque de um carro. Claro. Afinal, não estamos apenas falando de muito mais combustível, mas também de uma substância com propriedades bem diferentes. Por exemplo, como os aviões são capazes de atingir altitudes superiores a 10 mil metros, onde o ar é muito mais frio do que aqui embaixo, os combustíveis da aeronaves precisam ter um ponto de congelamento mais baixo do que o combustível comum. Além disso, a substância também conta com um ponto de inflamação mais alto, o que gera mais eficiência e potência. Outro caso de diferença entre os dois tipos de combustível envolve a viscosidade. No caso dos combustíveis de aviões, o líquido tem uma viscosidade mais baixa, o que diminui a probabilidade de que a substância bloqueie os canos e faz com que seja mais fácil seu trajeto por toda a aeronave. Com isso em mente, você precisa saber que são dois os tipos de combustível mais comuns para aviões: a gasolina de aviação e o querosene de aviação. Aqui no Brasil, não existe um preço fixo para todo o país. Os valores variam de região para região e o habitual é que sejam mais baixos nas regiões sul e sudeste, tanto para a gasolina quanto para o querosene. Nessas duas regiões, o valor da gasolina oscila entre 10 e 12 reais o litro, enquanto o querosene fica entre 5 e 7 reais. Por sua vez, no norte e nordeste, o preço da gasolina sobe um pouco, entre 13 e 14 reais. Já no caso do querosene, o valor no centro-oeste, norte e nordeste costuma ficar na faixa de 8 reais o litro. Por causa dessas diferenças de preço e aumento do custo, é possível que os valores estejam um pouco diferentes quando você estiver nos assistindo. Então, caso você saiba a faixa de preço atualizada, aproveite para contar para a gente nos comentários. Combinado? Dito isso, vamos colocar em prática esses valores usando algumas aeronaves de base e com uma média de 11 reais para a gasolina e 7 para o querosene. O monomotor capaz de transportar 6 pessoas tem um tanque que cabe em média 329 litros de combustível. Então, para enchê-lo, seria preciso desembolsar a bagatela de R$ 3.619. Agora, quando falamos de um bimotor, que também pode levar 6 pessoas, será preciso gastar um pouco mais para voar com o tanque cheio. Se pegarmos um modelo que o tanque suporta 734 litros, então seria preciso gastar nada mais, nada menos que R$ 8.074. São valores salgados e que, acredite, pode ficar ainda pior, viu? Se pegarmos um monomotor turbo-hélice com um tanque de 1.522 litros e abastecermos com o querosene de aviação, o preço final para enchê-lo será de R$ 10.654. Conseguintemente, quando analisamos os aviões comerciais, que são bem maiores do que esses 3 exemplos, os valores aumentam consideravelmente. Para um Boeing 737-800 viajar totalmente abastecido, será preciso encher o tanque com 26 mil litros de querosene de aviação. Para isso, a companhia aérea gastará surpreendentes R$ 182 mil. Mas e quanto maior avião comercial do mundo,
Qual o valor para encher seu tanque? O modelo que recebeu esse título foi o Airbus A380, um verdadeiro monstro dos céus que consegue transportar mais de 800 pessoas. Seu tanque cabe o total de 310 mil litros de querosene da aviação. Então, para enchê-lo completamente, seria preciso gastar 2.170.000 reais. Depois de toda essa matemática e gastos que beiram ao surreal, você sabe em que fase do voo que ocorre o maior consumo de combustível? Na subida? Durante a rota? Ou será que é na aterrissagem? Acertou quem pensou na subida. Como é preciso uma força considerável para que a aeronave decole e chegue na altitude desejada, boa parte do combustível vai embora nesse primeiro momento. Enquanto isso, assim que a aeronave alcança a altitude de cruzeiro, o consumo é um pouco menor. Usando o nosso amigo Boeing 737-800, novamente como exemplo, em grandes altitudes, ele consome aproximadamente 2.800 litros por hora, que é o equivalente a 44 tanques de um carro popular com motor 1.0. Se você gostou de todas essas informações sobre aviões, então me conte nos comentários a mais interessante e diga se quer uma parte 2 sobre esse tema. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!